Recentemente você deve ter ouvido falar de preocupações como o dólar está em alta, a inflação está voltando, a taxa Selic foi reduzida novamente. O que significa tudo isso? Meu desafio no vídeo de hoje é ensinar de modo claro, didático e resumido como que funciona o grosso da economia brasileira. Muito bem, pessoal, a gente vive tecnicamente no que os economistas chamam de economia de mercado. E a gente tem basicamente dois grandes mercados no Brasil e em qualquer país democrático. O mercado de produtos, que é o mercado que você conhece, né? Quando você sai para comprar pão e leite, esse é o mercado de produtos. E o mercado financeiro, né? Que vende produtos financeiros, coisas como poupança, tesouro direto e ações na bolsa. Esses dois mercados são controlados por um super órgão que a gente tem aqui no Brasil, chamado Banco Central, ou Bacen, para os mais íntimos. E o Bacen, ele faz basicamente duas coisas. Ele controla a quantidade de dinheiro que existe no país e também a quantidade de crédito disponível na economia. A gente já vai entender melhor como é que isso funciona. Para fazer essas duas funções, o Bacen tem basicamente dois poderes. O primeiro deles é controlar os juros da economia. E vamos entender como é que funciona esse primeiro poder. Existe uma taxa que mede a variação dos juros na economia. Essa taxa é chamada Selic e, como a gente falou, é definida pelo Banco Central. Portanto, a Selic define coisas do tipo: quanto que você vai pagar de juros quando você usar o seu cartão de crédito? Quanto que você vai pagar de juros ao contratar um financiamento, ao pedir um empréstimo? E até mesmo quanto que você vai receber de rentabilidade se você aplicar o seu dinheiro nos diferentes mercados financeiros existentes. O segundo poder que o Banco Central tem é imprimir o papel moeda. O papel moeda é basicamente as cédulas, falando grosso modo, que você tem no país. Inclusive agora inventaram a nova cédula de R$200 do Lobo Guará, e que algumas pessoas que queriam que fosse do cachorro caramelo. Bom, o papel moeda indica a riqueza de um país. Por quê? Vamos entender a lógica. Se eu tenho pouco papel moeda no mercado, eu compro tudo que o mercado tem com menos papel. Concorda? Então significa que este papel vale muito. Deu para entender a lógica? Por outro lado, se eu tenho muito papel no mercado, eu vou comprar a mesma quantidade de produtos disponíveis, só que eu precisei mais papel. Então esse papel está valendo menos. Agora, desses dois poderes que o Banco Central tem, mexer na taxa de juros é o que mais influi no chamado crédito. Vamos entender por quê. Existe uma instituição no mercado financeiro chamada banco. E os bancos sempre têm um objetivo, não importa que banco seja, não importa em que lugar do mundo ele esteja. Os bancos eles têm o simples objetivo de fazer mais dinheiro com o dinheiro que ele empresta. Funciona assim. Vamos supor que o Zé não tem dinheiro. E aí ele precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa na vida dele. Comprar um carro, comprar uma casa, abrir o negócio. Ele vai no banco e pede esse dinheiro emprestado. O banco empresta o dinheiro para o Zé, que não tem o dinheiro, que promete devolver para o banco todo o dinheiro que ele pegou, mais os juros. Esses juros que o Zé fala que vai pagar têm a ver com os juros definidos pelo Banco Central. Não é exatamente o mesmo, porque o banco pode fazer um juros bem maior. Só que é uma referência, né? Então, geralmente, se a taxa do Banco Central está baixa, o do banco também vai ser um pouco mais baixo. Embora um pouco maior do que a taxa do Banco Central. Se, por outro lado, a taxa do Banco Central é alta, a taxa do banco também tende a ser alta. Então, em resumo, a gente pode falar o seguinte: quando a taxa Selic no país está subindo, menos gente vai pegar empréstimo, porque fica muito caro. O que você vai ter que devolver para o banco acaba não compensando. Por outro lado, quando a Selic desce ou está em queda, como é o momento hoje, mais gente tende a pegar dinheiro emprestado, porque ela não vai pagar tanto assim para pegar esse dinheiro. E aí, se você prestou atenção no vídeo, quem é que regula essa taxa Selic? O Bacen, como a gente falou. Portanto, percebe que o Banco Central está diretamente influenciando quanto crédito existe na economia, como eu tinha dito antes. Quanto dinheiro existe para os bancos emprestarem para as pessoas.
E agora vamos começar a ver um efeito cascata ou um efeito dominó que se aplica na economia dependendo da taxa de juros. De novo, eu vou tentar ser didático, mas se não ficar muito claro, você reveja o vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos supor que o Banco Central baixou a taxa de juros, baixou a taxa Selic. Os bancos naturalmente também vão baixar as taxas e os juros estão baixos. Portanto, existe mais crédito disponível, como a gente falou, certo? As pessoas tendem a pedir dinheiro emprestado para o banco, porque não custa tão caro assim devolver. Por outro lado, se tem mais crédito, tem menos investimento. Por quê? As pessoas, em vez de deixarem o dinheiro numa aplicação que renda juros, como os juros estão baixos e não rendem muito, o que a pessoa prefere fazer? Ficar com o dinheiro vivo, né? Ou usar para comprar mesmo, para gastar. Porque o dinheiro parado, né, entre aspas, lá na aplicação financeira não está rendendo tanto. Portanto, o que acontece numa taxa de juros baixas? As pessoas acabam investindo pouco e gastando muito. Aí, vamos lá, continuando o efeito dominó. Se as pessoas estão gastando muito, a demanda por produto aumenta, né? Então, por exemplo, tinha lá 100 geladeiras e ninguém queria, mas agora as pessoas estão gastando, as pessoas querem aquelas 100 geladeiras e talvez até mais do que 100 geladeiras. Então, o que começa a acontecer? A demanda fica maior do que a oferta. Talvez eu tenha 100 geladeiras e 200 pessoas querendo comprar aquelas geladeiras. O que acaba acontecendo? O preço dos produtos sobe. Se você não entende por que o preço do produto sobe, pensa o seguinte: os produtos estão mais escassos, estão mais raros. Como eu falei no exemplo, antes eu tinha 100 geladeiras e talvez ninguém queria comprar. Agora eu tenho 200 pessoas querendo comprar aquelas geladeiras, elas vão disputar aquelas geladeiras. Então, como os produtos estão mais raros, eles ficam mais valiosos. Então, produtos mais valiosos, o preço vai subindo, 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 e isso é a chamada inflação, a nossa famosa inflação. Do mesmo jeito que a gente tem uma taxa para medir os juros, que é a Selic, a gente tem uma taxa para medir a inflação. Na verdade, existem várias, mas a mais famosa se chama IPCA. Bom, qualquer pessoa que esteja me assistindo com mais de 30, 40 anos vai saber que a inflação muito alta sempre é um problema, né? Quem lembrar do Brasil na época de 80, até mais ou menos o Plano Real em 94, sabe do que eu estou falando. Preços que sobem continuamente sem parar, às vezes de maneira astronômica, do dia para a noite. Aqui é importante dizer, pessoal, que embora muita gente veja a inflação como um grande inimigo, isso é verdade só em alguns casos, tá? A inflação é muito ruim e realmente um inimigo quando ela é exageradamente alta, tá? Se ela é um pouco alta, ela chega a ser até saudável. Porque, como a gente está explicando, isso significa que tem gente comprando, tem gente querendo produtos e, portanto, a economia está crescendo, né? Inflação significa que também o país está progredindo. Então deu para entender esse primeiro efeito cascata? Se a gente resumir o processo que eu elaborei aqui, a gente vai falar basicamente o seguinte: quando os juros da economia são baixos, a inflação tende a ser alta. Agora vamos começar a ver o efeito quase que no sentido oposto, para entender como funciona a economia e como ela vive numa gangorra. Vamos supor que os preços então começam a aumentar demais, como a gente falou. Vai vir o Bacen e vai fazer o quê? Aumentar a taxa Selic, aumentar a taxa de juros. E aí todo o efeito cascata vai repercutir. Vamos lá de novo. Se o Bacen aumentou a taxa Selic, a taxa de juros, provavelmente os bancos também vão aumentar as taxas de juros. Portanto, as pessoas pedem menos dinheiro emprestado, porque agora não compensa e eu tenho que pagar muito mais para o banco. Se as pessoas estão pedindo menos dinheiro emprestado, elas também têm menos dinheiro para gastar. Por exemplo, compras muito grandes geralmente não são feitas quando as taxas estão muito altas. Ninguém vai comprar uma casa e pagar financiamento em 30 anos com juros absurdos. Se elas estão gastando menos, o que elas preferem fazer? Guardar o dinheiro, investir, colocar naqueles mercados financeiros que rendem juros. Por quê? Agora os juros estão altos. Vale a pena deixar o dinheiro ali parado, porque ele fica retornando para mim um lucro bem satisfatório. Mas com isso, a circulação de dinheiro no país diminui, tem mais dinheiro guardado. Continuando o efeito cascata, agora a oferta de produtos é maior. Vou usar aquele mesmo exemplo. As 100 geladeiras que tem lá na loja
ficam lá na loja. Ninguém quer comprar. Eu prefiro guardar o meu dinheiro do que gastar comprando uma geladeira. Isso significa que a demanda é menor. Continuando no mesmo exemplo, né? As 100 geladeiras estão lá na loja e ninguém quer comprar. Talvez tenha 1, 2 gatos pingados que queiram, mas o resto das pessoas não está interessado em gastar. E as geladeiras ficam lá paradas na loja. Portanto, para tentar se desfazer daquelas geladeiras, né? Os preços começam a cair, o lojista começa a baixar o preço. E isso é a deflação. Como eu falei, o contrário da inflação. Nos primeiros momentos, quando o preço começa a cair, não é tão negativo, tá? Mas se essa deflação continua se estendendo com o tempo, o que acaba acontecendo? O PIB acaba diminuindo. O que é o PIB? O famoso Produto Interno Bruto. Resumidamente, o quanto de dinheiro tem no país. E aí, como eu falei, se a deflação já está por muito tempo acontecendo, o PIB começa a diminuir, significa que o país está empobrecendo, o país está entrando em recessão. Então, nesta segunda cadeia de eventos que a gente falou, do efeito dominó, de novo, se a gente for resumir o processo, né, e pegar as extremidades, grosso modo, podemos dizer o seguinte: se os juros da economia aumentam, a tendência é que o país tenha deflação e, dependendo do caso, até recessão. Deu para entender esses dois movimentos? E agora você começa a entender como a economia funciona, né? No efeito cascata. Vamos ver um outro efeito para você começar a complexificar um pouco e entender ainda melhor o quadro da economia de mercado. Bom, dependendo de como estiver a situação do país, e depende aí de vários contextos, às vezes inclusive fora de motivos econômicos, às vezes você só baixar a taxa de juros não vai fazer as pessoas consumirem mais. Além disso, pessoal, existe sempre um limite mínimo de até onde você pode baixar as taxas, né? Você não pode zerar as taxas e você também, mesmo sem zerar, não pode descer abaixo de um certo patamar. Então, às vezes, mesmo com a taxa de juros baixa, as pessoas estão consumindo pouco. Talvez elas estão com medo, elas estão preocupadas, né? Porque o fator humano também tem um papel na economia. Então, mesmo com as taxas de juros baixas, elas não se sentem à vontade de ir lá no banco pedir um empréstimo e elas não querem comprar casa, carro, imóveis e eletrodomésticos. Se elas estão consumindo pouco, as empresas acabam vendendo pouco. E, de novo, o exemplo que eu dei, as geladeiras lá na loja ficam encalhadas. O que acontece? O vendedor já baixou o preço, mesmo assim as pessoas não estão comprando. O que acontece, infelizmente, esse vendedor tem que começar a cortar os seus gastos. E um dos maiores cortes de gastos feitos na economia é você demitir os seus funcionários. Obviamente, o que acaba acontecendo é que o desemprego começa a aumentar. Deu para entender onde esse efeito dominó está levando? Agora, vamos continuar que tem mais coisa para desenrolar. O governo, ele precisa ganhar dinheiro. Tá? E ele tem vários jeitos de fazer isso, mas basicamente os dois grandes modos que o governo tem de ganhar dinheiro é com a renda das pessoas empregadas, o chamado imposto de renda, né? Assim que você recebe um salário, uma parte do seu salário é do governo, e o outro jeito que o governo tem de ganhar dinheiro é com a compra de produtos, com os impostos no produto. Qualquer coisa que você comprar, desde um chiclete, né, até uma casa, tem lá uma taxa, um imposto que você tem que pagar para o governo. Só que, como a gente falou, agora você está com desemprego, você está com menos empregados, menos gente recebendo salário e menos gente comprando produto. Portanto, o governo está arrecadando menos impostos, o governo está com menos dinheiro entrando no seu caixa. Se você acha que acabou, não. É assim a economia. Efeito dominó. Então vamos lá. Tem mais desempregados, o governo está ganhando menos, mas, por outro lado, existe um consenso nas democracias modernas que o governo precisa cuidar das pessoas que moram num país. Então, por exemplo, quando uma pessoa fica desempregada, em geral ela recebe ajuda do governo, o famoso auxílio-desemprego, por exemplo. Então olha só que loucura o que acontece. Como está tendo mais desempregado, é mais gente que o governo precisa ajudar, mais auxílio que precisa sair. Só que o governo está ganhando menos. Então as contas começam a descompensar. Ele tem pouco dinheiro e precisa gastar muito para ajudar as pessoas que perderam o emprego. Então, num quadro de recessão e de crise, como a gente está analisando, basicamente o que acontece? O governo arrecada pouco e gasta muito.
E aí a gente vai voltar para o início do nosso vídeo e entra de novo o Bacen. Quando isso começa a acontecer, entra o Banco Central e imprime mais papel moeda. E aí qual é a lógica? O governo vai poder usar esse papel que foi impresso, esse dinheiro que foi criado, até de certo modo artificial, para financiar as pessoas. E na verdade não só as pessoas, ele também pode usar para construir coisas. Por exemplo, vamos fazer pontes, vamos fazer estradas, vamos criar infraestrutura. Aí você vai falar, ué, Yair, mas qual é a lógica? Ele tem pouco dinheiro, está precisando ajudar as pessoas e vai construir coisas? É, porque indiretamente você acaba gerando emprego. Se você vai fazer uma obra, você precisa contratar todos os funcionários e todas as pessoas que vão trabalhar naquela obra. Se por acaso essa política for bem colocada, você realmente conseguir financiar as pessoas enquanto elas estão desempregadas, e talvez fazendo obras consiga empregar as pessoas, você acaba estimulando de novo o consumo no país. E aí volta a aplicar toda a cadeia de dominó que a gente viu. Você estimulou o consumo, as pessoas vão procurar mais os produtos ficam raros, aumentam os preços e você acaba impulsionando de novo a inflação. E aí, neste momento, o país saiu da crise. O que antes era um desinteresse em comprar, preços caindo e as pessoas não querendo consumir, né? Agora reverteu o quadro. As pessoas estão indo atrás, os preços voltam a aumentar e os vendedores têm os seus produtos saindo das lojas. Bom, esse aqui, claro, pessoal, foi um quadro resumido da economia, tá? Existem vários outros fatores que a gente pode analisar, inclusive, como eu mencionei, fatores humanos interferem na economia. Mas a gente ainda poderia falar, por exemplo, do papel dos metais, como ouro e prata, do papel do dólar, do papel das relações internacionais, né? Aqui, claro, eu tentei dar um resumo do grosso da coisa, como eu falei lá no começo do vídeo, do principal mecanismo de funcionamento das economias de mercado, como é o caso da economia brasileira. E aí, gostou desse vídeo? Não deixe de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também de curtir, claro, deixar o joinha, para que eu saiba que você gostou do vídeo. Se você quiser comentar, tirar dúvidas ou perguntas, também tem a função dos comentários aqui na parte de baixo. Muito obrigado a todos, um beijo grande e tudo de bom.